Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta no nosso canal gravando vídeos sobre educação, nosso projeto Colutos, que ficou parado durante um tempo, né? Eu já havia trilhado um caminho com vocês aqui, né? Desenvolvendo algumas ideias. Foram 9 vídeos para culminar no vídeo de hoje falando sobre educação integral. Por que esse vídeo número 10 demorou tanto a ser lançado? Porque na época que eu ia programar o vídeo para lançar aqui no canal, aconteceu o problema da pandemia, do Covid, né? Então, acabei que as demandas mudaram, eu comecei a ter demandas de educação à distância nos meus respectivos trabalhos, e eu acabei voltando meu canal mais para um estudo à distância mesmo, né? Comecei a produzir videoaulas de biologia, que é a minha disciplina. Inclusive, você pode acessar aí a playlist Aulas de Biologia e dar uma olhada, dar uma conferida nessas aulas, estão ficando bem legais. Mas o projeto acabou meio que ficando de lado e eu estou tentando retomar ele aqui a partir desse momento, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. O que vem a ser, então, a educação integral? Eu peguei aqui uma definição simples da Wikipédia que diz o seguinte, ó, educação integral é aquela que prevê a formação mais integrada do sujeito, oferece oportunidade de acesso às várias instâncias culturais da sociedade. Sendo assim, é você compreender que o ser humano é formado por várias camadas, a cognitiva, a estética, ética, social, cultural, afetiva, etc. E por que falar de uma educação integral? Porque a nossa sociedade foi formada, se desenvolveu, cresceu dentro de um pensamento totalmente cartesiano, um pensamento em que há uma divisão do conhecimento em áreas específicas para você compreender melhor cada uma dessas áreas. Só que essa fragmentação do conhecimento ela gera vários problemas que nós temos hoje no mundo atual. Só para pegar alguns exemplos do que eu estou querendo dizer, nós vivemos num ambiente em que a gente pensa tanto no desenvolvimento econômico, no progresso tecnológico, que esquece do meio ambiente. Então, uma sociedade que cresce tecnologicamente, que cresce economicamente, mas que destrói o próprio meio ambiente ao seu entorno. O planeta está se tornando cada vez mais insustentável e isso não pode continuar assim. Na área da medicina, nós temos exemplos bem clássicos quanto a isso também. Muitos médicos, muitos especialistas hoje são formados, são PhDs em determinados assuntos e eles sabem muito, mas cada vez mais de uma pequena área do conhecimento, de um fragmento do todo. E qual é o problema que isso gera? Quanto mais você se especializa num fragmento do todo, você pode até entender mais sobre aquele assunto, mas você perde o contato com o todo, você perde aquele conhecimento holístico, aquele conhecimento mais global, mais sistêmico. E se você parar para pensar, o nosso corpo, o corpo humano, ele funciona como um todo integrado, como um sistema, e não como meramente o somatório de suas partes isoladas. Então estamos vivendo o quê? Um colapso da sociedade atual. Nós temos guerras, conflitos, violência urbana desenfreada, existe ainda fome no planeta, tem gente passando fome, um planeta tão avançado com gente que passa fome, não tem o que comer. Nós temos uma crise ética, moral, onde pessoas só pensam no seu próprio bem-estar, onde pessoas valorizam mais aquilo que elas consomem do que as outras pessoas que estão ao redor. Percebem do que eu estou falando? Nós, seres humanos, somos seres muito mais amplos do que isso. E a educação, ela até então, ela não tem dado atenção a esse ser humano global, esse ser humano sistêmico, holístico, integral, chame como quiser. Então, às vezes, a gente valoriza o conhecimento acadêmico e você vai ter indivíduos extremamente competentes naquele conhecimento acadêmico, né? Você vai ter um médico, de repente, fantástico na medicina, mas que não se importa com o bem-estar do seu próprio paciente. Você vai ter um engenheiro sensacional, capaz de feitos incríveis, mas que pouco se importa com a sociedade para a qual ele está trabalhando. Você tem aí a crise na política, políticos que só pensam no seu próprio bem-estar, a corrupção, enfim, deu para pegar o que eu quero dizer, né? Eu nunca me esqueço uma discussão que eu tive há vários anos atrás, eu vou chutar aqui mais ou menos 2012, 2011, 2012, nas redes sociais, na qual discutíamos violência urbana, crise na sociedade, com pessoas que eu conhecia e outras que eu não conhecia. E a discussão girava muito em torno do direito, né? Dos aspectos legais, da jurisprudência, coisa que eu, para ser sincero, não me entendo muito bem. E era curioso porque todo mundo se embasava no que estava escrito no papel, nas teorias, etc, etc e tal. Em determinado momento, eu ousei tocar no assunto amor e compaixão. Eu fui visto quase como um alienígena, como se eu estivesse falando uma coisa do outro mundo. Como assim? Amor, compaixão, essas coisas não cabem aqui nessa discussão. Nós estamos falando de direito, de legislação. Ok, se você é da área de direito, você obviamente vai concordar com o que essas pessoas falaram. Mas entenda o que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós, seres humanos, somos muito mais complexos, muito mais amplos do que isso. Então, se o direito e a jurisprudência fazem parte da nossa sociedade, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso ser, amor e compaixão também fazem.
assim como saúde, assim como meio ambiente, assim como desenvolvimento tecnológico, econômico, assim como filosofia, assim como afetividade, assim como muita coisa. E é isso que a educação integral se propõe. Ela visa trazer o ser humano de volta, resgatar esse ser humano completo e não um ser humano fragmentado. Eu não quero pensar numa sociedade em que eu vou ter pessoas extremamente eficazes no direito, mas que pouco se importam com o bem-estar humano, com a compaixão, com a solidariedade. Essas coisas precisam mudar. Entendem onde eu quero chegar? Nesse sentido, o conhecimento hoje ele cresce cada vez mais. Hoje estamos vivendo uma era do crescimento exponencial do conhecimento. Vamos fazer um vídeo sobre isso mais adiante. O problema é que esse conhecimento ele evoluiu sem a devida evolução moral, ética da humanidade. É por isso que nós estamos vivendo esse momento de crise no nosso mundo. Falta visão global, falta uma consciência planetária, falta amor ao próximo. Só mais um exemplo antes de eu entrar na educação integral propriamente dita. O mercado de trabalho hoje, e eu já falei bastante de mercado de trabalho aqui, ele exige cada vez mais da gente, não é verdade? Só que imagina um ser humano com todas as suas limitações nesse mundo maluco que nós estamos vivendo hoje, tá? Você tem a pressão do seu trabalho para crescer, produzir mais, você tem a pressão acadêmica para aprender mais e progredir mais, você tem a pressão na sua família, a pressão social, a pressão da violência urbana, a pressão econômica, a pressão da pandemia e hoje. Você tem vários tipos de pressão te atingindo diariamente. E, no entanto, o seu corpo ele não foi preparado para esse tipo de pressão. Ele chega um momento que ele não aguenta. Então as pessoas também estão em crise. É por isso que estamos vivendo um momento em que as pessoas estão caindo com depressão, síndrome do pânico, burnout. Os índices de suicídio sobem de maneira alarmante, até mesmo entre jovens e adolescentes, coisa que não tinha, até mesmo no Brasil, que é um país que não tinha. Então, para solucionar esses problemas, precisamos voltar a pensar no ser humano como um todo. Um pensamento sistêmico, holístico, integral, que consiga reunir todas as facetas da humanidade numa única abordagem. É isso que eu venho me propondo aqui até então. E como a gente vai trabalhar isso? Como vamos desenvolver essa inteligência, essas competências dos seres humanos? Para começar, a gente tem que desmistificar o que é inteligência. Inteligência não é armazenamento de informação, isso é memória. Inteligência não é habilidade lógico-matemática apenas, isso também é uma inteligência. Um pesquisador famoso dentro da área da educação foi Howard Gardner. Gardner criou a teoria das inteligências múltiplas. São muito estudadas hoje dentro da área da educação, da psicologia, dentro do âmbito acadêmico. Dentro dessa concepção, e nós vamos falar com mais detalhes sobre isso adiante, eu fico sempre adiantando as coisas que a gente vai falar, né? Tem muita coisa para ser falada ainda. Mas você precisa entender por enquanto o seguinte, nós não temos uma única inteligência. Essa inteligência lógico-matemática que é a medida, que é avaliada, por exemplo, em exames de QI, né? Os exames de QI avaliam basicamente duas inteligências. A sua habilidade lógico-matemática e a sua habilidade linguística, de uma maneira geral. Às vezes espacial também. Mas existem várias outras habilidades. Existem habilidades emocionais, por exemplo. Hoje as pessoas chamam isso de QE, coeficiente emocional, em contraposição ao QI, coeficiente intelectual. O coeficiente emocional, por exemplo, ele é formado por a sua inteligência intrapessoal, entender a si próprio, como você funciona, como você se resolver, né? E a inteligência interpessoal, como você se relacionar com outros. Alguns vídeos atrás eu cheguei a falar sobre isso, né? Que algumas escolas já tentam desenvolver essas habilidades. São as competências socioemocionais. Então para agora e pega isso tudo que eu falei, junta no mesmo pacote e raciocina. O conhecimento cresce de forma exponencial. Há uma crise no planeta, há uma crise no ser humano. O ser humano não é um produto formatado que todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma habilidade. Nós temos inteligências múltiplas, nós temos formas diferentes de encarar o mundo. Então como criar um sistema educacional que abarque todas essas diferenças humanas e que forme um ser humano preparado não só para sobreviver nesse mundo, como para mudar esse mundo e torná-lo um lugar melhor? Em 1999, a Unesco criou os chamados pilares da educação moderna, os pilares da Unesco. Algo que já havia sido publicado num livro de 1996 de um pesquisador chamado Jacques Delors, chamado Educação, um tesouro a descobrir. Dentro desse livro, dentro desses pilares da Unesco, foram elaboradas 4 premissas básicas, os chamados 4 pilares da Unesco. O primeiro pilar diz aprender a conhecer. E o que é proposto desenvolver dentro desse pilar? O conhecimento como um todo, que é o que a escola faz hoje, né? A escola, na verdade, só faz isso, só desenvolve as habilidades cognitivas, né? Só as competências de conhecimento. O que é história, o que é geografia, o que é biologia, conhecimento técnico, né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o aprender a fazer. O que pressupõe que seja desenvolvido nesse pilar? Basicamente, é você fornecer ao indivíduo as habilidades necessárias para ele poder agir sobre o meio ao seu redor e transformar esse meio ao redor.
Então não adianta eu entender de meio ambiente se eu não fizer o meu melhor para que esse ambiente seja preservado. Percebe? Eu posso saber tudo na teoria, mas se eu não aplicar, não deu em nada. Então aprender a fazer é importante também. O terceiro pilar é o aprender a conviver, algumas vezes dito como viver juntos. É a ideia de você atuar em conjunto com toda a sociedade humana. Ou seja, em tudo que o ser humano se propõe aqui dentro desse planeta, é necessário haver cooperação. A gente precisa se unir como humanidade mais uma vez. E por último, mas não menos importante, o aprender a ser, que é um pouco da mistura de todos os outros, né? É você, ao invés de dar valor às coisas materiais, é começar a dar valor àquilo que você é, àquilo que você se tornou, àquilo que você pode fazer pelo mundo, pelos outros, por si mesmo. Então perceba, eu estou falando de um documento que já foi elaborado há 21 anos atrás. E o que mudou no mundo desde então? Pouca coisa. A educação continua seguindo os mesmos moldes tradicionais e trabalhando apenas o cognitivo do indivíduo e apenas uma visão fragmentada de mundo. De 2017 mais ou menos para cá, o Brasil começou a entrar nessa era também. Foi elaborada então a BNCC, ou seja, a Base Nacional Curricular Comum. Dentro dessa visão da BNCC, e eu vou trabalhar em alguns outros vídeos com vocês o que ela prevê, todo aprendizado humano ele é dividido em 10 competências básicas. Uma delas é sobre conhecimento, uma delas é sobre afetividade, outra delas é sobre produção científica, outra sobre produção cultural, outra sobre comunicação, outra sobre mercado de trabalho, etc. e tal. Mais ou menos assim para vocês terem uma ideia. O que é fantástico, né? É uma formatação que até então não existia. Dentro ainda dessa BNCC, a ideia não é mais trabalhar conteúdos, e sim competências e habilidades. Quais são as competências necessárias para esse indivíduo viver nesse mundo e transformar esse mundo? Vamos trabalhá-las. Para desenvolver essas competências, ele precisa de algumas habilidades. Vamos trabalhá-las. Para desenvolver essas habilidades, vou precisar, aí sim, de alguns conteúdos. Vamos desenvolvê-los também. Enfim, é uma proposta que eu acho bem legal. Eu sei que existem muitas críticas, e há críticas para se fazer realmente, mas a ideia, as premissas básicas são sensacionais. Elas focam muito nesse ser humano integral que eu falei. Pessoalmente, eu tenho uma visão de ser humano integral um pouquinho diferente dessa. A minha visão está mais baseada na visão de um psicólogo norte-americano chamado Ken Wilber, que criou a chamada teoria integral, ou a visão integral. Estou preparando uns 2 vídeos sobre esse assunto que provavelmente serão os próximos, logo depois desse. Então, dentro dessas concepções de formação integral do indivíduo, como podemos desenvolver um ser humano pleno? Então, eu queria aqui começar essa discussão com uma frase de Joseph Campbell, que é um escritor, ele trabalha com mitologia, antropologia, professor universitário. Ele é famoso para quem conhece os livros dele, que fala sobre a jornada do herói, né, etc. e tal. Ele disse o seguinte: nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Filosófico isso, né? Então, se nós nos tornamos humanos, precisamos entender como podemos nos tornar humanos, de que forma podemos desenvolver esses seres humanos. É preciso, então, educar para a vida, uma educação que seja transdisciplinar e transcultural. Anotem essas palavras aí que elas são importantes. Como podemos fazer isso dentro da nossa concepção aqui? Bom, para começar, a alfabetização científica ela é mais do que necessária, porque hoje vivemos, acima de tudo, uma crise científica no mundo. As pessoas duvidam agora da ciência, não compreendem o método científico e toda sorte de pensamentos distoantes surgem em decorrência disso. Então, para começar, o primeiro pilar aqui a gente tem que saber alfabetizar cientificamente os indivíduos. Mas só essa alfabetização científica não basta. É por isso que a gente precisa buscar o desenvolvimento de uma inteligência integral. E aí eu peguei esse termo emprestado de um outro pesquisador chamado Roberto Crema, que ele é antropólogo e psicólogo, é vice-reitor da Unipaz, a Universidade da Paz. Eu esbarrei com um artigo dele na internet esses dias e achei super interessante, tem tudo a ver com a nossa proposta aqui. Por isso que eu estou citando ele aqui nesse vídeo. Dentro dessa concepção dele, desenvolvimento de uma inteligência integral, ele diz que nós precisamos desenvolver também uma alfabetização psíquica. Olha que interessante, alfabetização psíquica, que é baseada nada mais, nada menos do que em pensamento, sentimento, sensação e emoção, que são alguns dos pilares desenvolvidos por Carl Jung, um famoso psicólogo. Particularmente, eu gostaria de acrescentar emoções ao lado dos sentimentos, porque existe uma pequena diferença. Falaremos disso mais adiante. Outra inteligência que ele diz que nós temos que desenvolver é a inteligência emocional. Já falamos sobre isso um pouquinho, mas recapitulando. Peguei aqui uma definição que eu vou ler rapidinho para vocês. Ela diz o seguinte: inteligência emocional é compreender e aceitar que temos sentimentos e emoções que não podem ser dissociados a depender do ambiente, seja do trabalho, da escola, etc. Frustrações, medos, inseguranças, tristezas, é preciso aprender a lidar com isso também. Isso faz parte do nosso ser. A gente não pode simplesmente esquecer.
Então a gente precisa desenvolver a capacidade de lidar com isso também. Ele cita ainda o desenvolvimento da chamada pedagogia do afeto, que é nada mais nada menos do que olhar para o ser humano de uma forma mais afetiva, de uma forma mais humana e menos tecnicista. É você enxergar o aluno, ou o ser humano em geral, com transparência, sem preconceitos. Ele cita ainda a inteligência relacional. Essa eu vou afirmar que eu não conhecia o termo, mas achei bem interessante o que eu descobri. Vou ler mais um parágrafozinho para vocês. A inteligência relacional, ela está relacionada ao autoconhecimento, né? Ao que é a inteligência emocional que eu citei anteriormente. É a capacidade de desenvolver liderança, comunicação, a capacidade de ouvir, entre aspas, uma escutatória, né? A mediação de conflitos, competências como autoestima, resiliência, diálogo, concentração e empatia também são competências a serem desenvolvidas para uma maior inteligência relacional. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para se relacionar bem com os outros. Você precisa desenvolver isso. Aí eu vou usar duas palavras que eu gosto muito de usar, que é conviver e coexistir. O coexistir, ele é fundamental, ele deve vir acima de tudo. Precisamos, antes de tudo, aprender a coexistir nesse planeta. Por fim, no texto dele que eu usei como base, eu vou inclusive deixar o link aí em anexo para vocês, na descrição, ele cita também a habilidade da hermenêutica. Novamente afirmo que eu tive que pesquisar essa. Hermenêutica vem de Hermes, o deus da mitologia grega, né? Que era o deus mensageiro, era aquele que levava as comunicações. É aquele que é responsável pela origem da linguagem da escrita, e por isso ele é o patrono da comunicação hoje. Então, só mais um parágrafozinho. Hermenêutica estuda a interpretação, as formas verbais e não verbais de comunicação, proposições, pressupostos, significados, filosofia da linguagem e semiótica. Olha quanta coisa importante, quanta coisa essencial ao desenvolvimento de um ser humano que seja habilidoso na arte de comunicar-se com os outros. Percebe do que eu estou falando? Vai juntando isso tudo para você entender o que é uma formação integral, o quanto ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente vem fazendo atualmente. E aí eu acrescento a essas informações que eu acabei de passar para vocês, a ideia de que a gente precisa também um pouco de olhar para dentro de nós mesmos, né? A meditação, a contemplação, que alguns acham que isso é bobeira, alguns acham que isso é um mero luxo que alguns podem ter e outros não, são fatores essenciais ao ser humano integral que eu estou dizendo a vocês. É preciso você meditar para entender mais a si mesmo, a ter autoconhecimento, a se compreender. Fora isso, a questão da contemplação também é muito importante. A gente fica tão atrelado à nossa vida de trabalho e preocupações que a gente às vezes não para relaxar a nossa cabeça e apenas sentar e contemplar a natureza, contemplar o seu próprio trabalho, os frutos do seu trabalho. É importante isso também. Vamos comentar sobre isso em alguns vídeos posteriores. Então, eu gostaria de somar a todo esse conhecimento científico moderno atual a sabedoria dos grandes mestres do passado. É você pegar não só os grandes filósofos da Grécia Antiga, como também mestres chineses, hindus, os orientais, a sabedoria oriental. Há muita sabedoria no povo oriental. Eu gostaria de fazer um sincretismo entre o pensamento ocidental e oriental. Percebe? Todo mundo tem algo a acrescentar. E por fim, a gente chega em algo que a educação, de um modo geral, nem ousa tocar nesse assunto, mas que é algo que faz parte da essência do ser humano também. Perguntas como: o que é a vida? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? O que é o universo? Como ele surgiu? Qual o sentido da vida? Essas perguntas estão muito atreladas àquilo que nós chamamos de espiritualidade. Espiritualidade não necessariamente significa religião. A religião é uma forma de desenvolver a espiritualidade, mas talvez não seja a melhor forma, a gente vai discutir isso depois. Mas espiritualidade faz parte da essência do ser humano, e a gente precisa desenvolver isso também de alguma forma. Agora, óbvio que existe muita coisa errada aí fora, existem pseudociências, existe charlatanismo, então a gente precisa ter um viés mais seguro a seguir esse caminho, um viés a trilhar esse caminho, que é o viés da ciência. Eu costumo chamar isso, esse conjunto de conhecimentos científicos que tentam explicar a espiritualidade humana, de espiritualidade científica. Talvez por falta de um termo melhor. De repente, algum dia eu bolo um nome mais maneiro do que isso. Mas, por enquanto, vamos chamá-lo de espiritualidade científica. Então, concluindo isso tudo, uma educação que se propõe a ser integral de verdade, na minha concepção, ela precisa desenvolver, primeiro, raciocínio lógico, capacidade crítica, criativa, autonomia, habilidades socioemocionais, um repertório cultural, não podemos esquecer dele, é importante, saúde física, saúde mental, não podemos esquecer dela também, e saúde relacional,
que é essa questão da convivência, da harmonia, da coexistência. A última informação que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje é a chamada pirâmide das necessidades de Maslow, que é essa que está aparecendo aí do lado para vocês. Ela parte desde as necessidades mais básicas do ser humano, que são a base da pirâmide, até as necessidades mais altas. Então você parte de uma necessidade fisiológica. Você precisa primeiramente comer, beber, ter aquecimento corporal, você precisa preservar o seu corpo, né? Em segundo lugar, você tem a necessidade de segurança. Uma vez que seu corpo está funcionando direitinho, que suas necessidades fisiológicas foram atendidas, você precisa estar seguro. E por segurança, entenda, você tem que ter uma habitação, um lugar onde morar, que você se sinta bem, se proteger da violência lá fora de um modo geral. Quando você tem essa necessidade atendida, você parte o quê? Para as necessidades relacionais, a necessidade de pertencimento. Você sente a necessidade de pertencer a algum grupo. Você quer participar de algo, círculos sociais, seja qual grupo for. Dentro desse estágio que surgem as chamadas tribos. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu faço parte de várias tribos. Eu faço parte da tribo dos educadores, pessoas que pensam a educação. Eu faço parte das pessoas que curtem filosofia oriental, Tai Chi Chuan. Eu pratico isso, eu tenho estudado isso. Faço parte dos metaleiros, olha aqui, ó, vocês viram a minha camisa do Black Sabbath hoje, né? E é engraçado que você fala assim, pô, como é que um cara que é zen, gosta de Tai Chi, gosta de heavy metal? É só a gente trabalhar o conceito do Yin e do Yang, vamos falar sobre isso mais adiante. Aproveitando a deixa da camisa, vou ressaltar aqui que vocês devem ter visto todas as minhas camisas anteriores, faço parte do grupo dos nerds, né? Aquela galera que gosta de quadrinhos, de filmes de cinema, de super-heróis, né? Videogames, faço parte dessa tribo também. Faço parte da tribo dos biólogos, né? Então faço parte daquela tribo que gosta de meio ambiente, de estar em contato com a natureza, de passar a mão nos animais, mexer com as plantas. Faço parte da tribo daquela galera que gosta de saúde, né? Bem-estar corporal, alimentação saudável. Eu tenho uma alimentação cada vez mais vegetariana hoje, por exemplo. Faço parte da tribo dos pais educadores, aqueles pais que amam os seus filhos e que adoram estar em contato com eles, ensinar, ajudar eles a trilhar o seu próprio caminho. Enfim, galera, vocês percebem que só usando o meu exemplo, eu mostro a vocês que eu não sou um ser humano que pode ser colocado dentro de uma única caixinha. Eu faço parte de diversos grupos, eu tenho várias competências e habilidades que compõem quem eu sou hoje. Então o que eu me proponho aqui é trazer esse tipo de integralidade, esse tipo de plenitude de indivíduo. É ajudar vocês a desenvolverem esse tipo de plenitude em vocês mesmos e naqueles que vocês amam, especialmente seus filhos, se for o caso. Essa é a proposta do Instituto Colutos. Daqui a alguns vídeos eu vou publicar o resumo do que eu chamo os pilares do desenvolvimento integral de acordo com a metodologia Colutos. Vocês vão entender como é a minha visão de desenvolvimento integral do indivíduo. E vocês vão perceber que a minha proposta ela é inaplicável nas escolas de hoje, no formato das escolas de hoje. Para que essa visão integral de ser humano seja implementada, é preciso reorganizar tudo, não só o currículo, reorganizar o espaço escolar, o tempo escolar, a grade curricular, é reorganizar tudo. E, obviamente, eu não faço parte do governo do Ministério da Educação para propor essas mudanças. Então, o que eu estou fazendo? Eu criei a minha metodologia e eu estou compartilhando aqui com vocês através desse canal. Para finalizar, eu vou citar mais um trechinho aqui da reportagem do Roberto Crema, que está em anexo aí, que diz o seguinte: para tal, necessitamos de uma escola do olhar, pois a visão é a véspera do conhecimento. Abrir o olhar para si, para o outro, para o universo e o totalmente outro. Eis uma lição fundamental. Eu achei essa frase tão legal porque ela me trouxe alguns insights. E eu dei uma modificada na frase, espero que ele não se importe, e criei uma frase própria que diz o seguinte: é preciso olhar para si, para o outro, para a natureza, para o universo e para além do universo. Essa é a proposta do Instituto Colutos. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu aí, dá aquele like para ajudar o nosso canal, assina o sininho para receber as próximas atualizações, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de ouvir esse tipo de conhecimento e pode comentar aí também, tem pouca gente comentando, fica à vontade para comentar, assim que der eu vou responder e vamos seguir junto. A trilha é longa, o caminho é infinito, mas trilhando esse caminho juntos, tudo fica mais fácil. Então até a próxima e um grande abraço a todos.